discriminação, ao meu ver, ela está presente desde a essência do diodo, passando pela sua abstração, ou seja, pelo seu diagrama de projeto, até o dispositivo técnico em si. Tá? Eu só queria passar brevemente por isso, porque eu vou precisar usar logo adiante para mostrar o que acontece quando a gente lida com software. Né? Enfim, eu acho que eu percebi que o próprio, a meu ver, o próprio método do Simondon, ele é muito baseado no estudo daquela tecnologia do tempo dele. Né? Então, acho que ele extrai muita coisa desses exemplos. Né? Não é assim, ele chega com uma concepção de como é que eu devo considerar a linhagem da técnica, né? Mas sim ele olhando a técnica, trabalhando junto, que eu percebi que ele tira os conceitos dele. Né? Enfim, para continuar o raciocínio, né, eu vou invocar agora o computador, né, e pensar como é que ficaria essa noção, essência, abstração e concretude num computador hoje. Né? E por que um computador? Né? Como o Rafael já disse, a gente não tem mais avião, a gente tem um sistema operacional, às vezes um Solaris, um QNX, que tem asas. Né? Essa é uma fala do Cory Doctorow. Né? A gente não tem uma impressora 3D, não é mais um dispositivo, é um periférico. Né? Ele funciona conectado a um computador. Um rádio não é mais um cristal, é um computador de propósito geral com um conversor analógico digital analógico muito rápido. Né? Enfim, o computador está se tornando o objeto técnico. Isso é bom ou é ruim? Né? Parece que compensa colocar um computador em tudo quanto é lugar. Né? Então, onde isso vai nos levar? Né? Mas agora eu vou fazer um pequeno desvio para retornar mais tarde. E não é um desvio, na verdade é uma continuidade, que eu vou falar de um contemporâneo ao Simondon, talvez um pouco mais velho, que é o Alan Turing, e ele pode ser considerado como o formalizador da computação enquanto ciência. Ele conseguiu juntar a computação numa teoria muito consistente, matemática, né? E eu acho que vale voltar ao Turing para a gente comentar a computação do Simondon. Né? Quem foi Alan Turing? Né? Além de ser um gênio, ele foi um herói de guerra. O Turing, ele foi um dos responsáveis, praticamente o maior responsável, por decifrar a máquina Enigma, que é a máquina de criptografia dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Né? E assim, ao decifrar, quando eles conseguiram decifrar, os ingleses decifraram o Enigma, foi possível prever o dia D. O dia D, foi possível, viabilizou o dia D, a invasão da Lombardia. E, enfim, foi uma peça-chave da estratégia da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ele, antes de tudo, além de ser um gênio, é um herói de guerra. Né? Então, tem aqui uma pequena cronologia. Né? Em 1936, o Turing ele desenvolve uma teoria sobre a computação, ele cria a chamada máquina universal de Turing. Né? E todo computador, hoje, de propósito genérico, ele é uma máquina de Turing. Né? Então, basicamente, a máquina de Turing ela é capaz de fazer operações matemáticas que, digamos assim, sejam formuláveis enquanto algoritmos. Né? Então, se você conseguir pegar uma dada operação mental e transformar aquilo numa série de instruções definidas, a máquina de Turing consegue realizar essa tarefa. Né? Bom, então foi mais ou menos em 1936, em 1950, o Turing escreve um paper muito interessante que chama Maquinaria Computacional e Inteligência,
Em 58, Simondon lança os seus modos de existência. E eu quero me concentrar nesse paper, nesse artigo de 50, de 50 do Turing, que é o maquinário computacional e inteligência. Né, que o Turing se pergunta, bom, será que agora que a gente tem um dispositivo que ele pode simplesmente traduzir o nosso pensamento com uma boa fidelidade, né, não são palavras dele, é uma interpretação minha, será que agora a gente consegue construir uma máquina inteligente? Será que o computador é a chave para a gente conseguir uma maquinaria inteligente? Né? E aí, ele vem perguntar assim, fazer questões básicas até da filosofia, do tipo sujeito-objeto. Como é que eu sei que algo é inteligente? Né? E isso ele já começa a perguntar com o pensamento de um computeiro, né, de alguém do computador. Né? Como é que eu sei que alguém é inteligente? Né? Como é que eu sei que eu penso? Né? Tudo bem, esse problema a gente pode se desviar, mas como é que eu consigo atestar que aquele meu computador ele atingiu uma maturidade, uma inteligência? E aí, o Turing ele lança a mão de um hack, né, de uma gambiarra, que ele fala assim, olha, não dá para saber se alguém é inteligente ou não, a única forma é eu ser aquela pessoa. Né? O que eu posso fazer é o quê? Imaginar, e pela minha imaginação, pela minha alteridade, né, o que eu vejo, como eu vejo o outro, né, como eu vejo aquela máquina, inferir se aquela máquina é inteligente ou não. Tá? E aí o Turing ele desenvolve um teste. Né, primeiro ele faz o seguinte, ele pega um homem e uma mulher e um examinador em salas separadas, e ele cria o jogo da imitação. Como é que funciona? As salas são isoladas, ele já imagina uma forma de transmissão de comunicação que é muito parecida com um chat, um bate-papo virtual. Então, as pessoas nessas salas, elas podem trocar informação e existe um jogo. O examinador ele deve dizer quem é o homem e quem é a mulher. Eles podem trocar qualquer tipo de informação. Né? Evidentemente que a mulher vai tentar provar que ela é mulher, dizendo, olha, eu sou mulher, óbvio, e o cara do meu lado é um charlatão, ele é homem. E o homem ele vai tentar, se ele quiser ganhar, fazer de tudo para dizer que ela está mentindo. Né? E aí ele vai e pensa quais seriam as consequências desse jogo, que tipo de perguntas, qual que seria a validade disso, e num dado momento ele considera, bom, e se em vez de um homem e uma mulher nós colocarmos numa sala um ser humano, seja homem ou mulher, e no outro um computador suficientemente avançado, cujo objetivo dele é provar que ele é um ser humano e a pessoa ao lado, na outra sala, é o computador. Tá? E aí ele desenvolve o famoso teste de Turing. Tá? Enfim, eu não vou me alongar muito. Né? Existem uma série... O Turing ele tenta refutar todos os argumentos contrários aos dele. Ele acha que é possível, né? Ele imagina um período como o nosso, de abundância de computação, em que seria possível programar. E ele, inclusive... esse texto é muito interessante, vale muito a pena ler. Ele tem em inglês na internet, o teste de Turing, procura no Wikipedia, você acha um link. Né? E ele, por exemplo, ele imagina que essa inteligência ela seria construída como uma criança que seria tutelada, né, até ser capaz de responder o teste. Né? E o interessante, a minha leitura, essa alteridade que o Turing imagina, como examinador vai pensar, vai considerar se aquela entidade, aquele objeto é um humano ou uma máquina, é dada por uma espécie de uma simulação. A gente simula o outro. Né? E esse jogo da imitação é uma espécie de jogo de alteridade. Né? O quanto nós nos enxergamos ou enxergamos o outro como alguém como nós, ou como o outro, ou se
consideramos inteligente algo que não tem a nossa mesma natureza, né? E aí que eu faço a observação, será que Turing não percebeu que o testado não é apenas o sujeito-objeto, mas também o testador, aquele que efetua o teste, né? Que não apenas o computador do sujeito-objeto, mas também o cérebro do testador, a seu modo, estaria tentando operar uma máquina abstrata, capaz de simular o outro, né? Isso é uma... e outra coisa, essa simulação acaba sendo uma enganação, né? O computador ele tem que enganar. Ele passa no teste quando ele consegue enganar o examinador, né?